Graça e paz, irmãos. Mais um domingo de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 13, mas antes de mais nada, vamos fazer um momento de oração para que nós possamos começar a nossa lição de hoje. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esta dádiva, oportunidade, pelo Senhor ter nos abençoado e nos sustentado e chegarmos até aqui. Rogamos ao Senhor a bênção do Senhor mais uma vez sobre cada aluno, cada classe, cada professora, Pai, sobre a Escola Bíblica Dominical e sobre a Tua igreja espalhada sobre toda a face da terra. Senhor, o Senhor sabe que nós estamos em batalha espiritual, que cada um dos Teus filhos, ó Pai, possa estar revestido da armadura do Senhor e fortalecidos na fé, na Tua presença. Guarda os Teus servos, ó Pai, guarda a Tua igreja e nos mantém diante de Ti. Papai, é o que eu te peço. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, te louvamos e te agradecemos. Amém, amados? Como nós mencionamos anteriormente, né? Já nessa última aula, lição de número 13, o título da nossa lição hoje é a Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Nós vamos abordar esses 3 tópicos que está na tela, né? O preparo espiritual do crente para a batalha, conhecendo o campo da batalha espiritual e as armas espirituais indispensáveis ao cristão, tá bom? Então vamos lá, nosso textuário está em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a nossa verdade prática, o nosso comentarista diz que o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo de batalha espiritual. Em outras palavras, não temos como lutar no mundo espiritual, né, se nós não estivermos revestidos da armadura que a palavra do Senhor nos assevera, tá bom? A leitura bíblica hoje em classe, irmãos, está lá em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, até o versículo de número 20. Então vamos lá para a nossa leitura bíblica. Paulo, no último capítulo aí de Efésios, né, nos diz o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como convém falar. Então esse é o nosso último texto, né? De meditação desse trimestre, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10 até o 20, onde nós já conhecemos essa passagem. Vamos tratar hoje a respeito das armaduras de Deus, tá bom? O objetivo então é mostrar a armadura de Deus, né? E através dela a nossa vitória está assegurada no campo de batalha espiritual. Ou seja, não tem como lutar no mundo espiritual sem estar revestido com a armadura que Deus, ele dispensa à sua igreja, aos seus filhos, tá bom? Vamos lá, amados. Introdução. Ao finalizar essa carta, né, Paulo ele convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques, né, e se manter firmados, né, na marcha contra o mal, os soldados de Jesus precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. E é isso que nós vamos ver nesta lição hoje, tá bom? Então, o primeiro ponto da nossa lição fala a respeito do preparo espiritual do crente para a batalha, tá? Antes de mais nada, nós vamos meditar um pouquinho na questão de ser fortalecidos no poder do Senhor, tá bom? Então, fortalecei-vos, né? Paulo diz assim lá no versículo número 10, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa expressão fortalecei-vos no Senhor indica que nós não temos poder em nós mesmos, tá bom? Isso equivale a dizer que nós dependemos do Senhor.
A Bíblia não fala para você usar sua força. A Bíblia fala para você se fortalecer, tá bom? Se é para você se fortalecer, significa que você não tem a força necessária para você ir para essa batalha. Você precisa adquirir a força necessária para guerrear nessa batalha, tá bom? E aí nós estamos citando, né, 3 versículos bíblicos onde nos mostra no Novo Testamento que é para nós fortalecermos, tá? 1 Coríntios capítulo 16, verso 3, vigiai, estar firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então é para nós nos fortalecermos. Efésios 6:10, que é o texto tema que nós estamos lendo hoje, né, vendo hoje, é para nós fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. E Tiago capítulo 5, versículo de número 8, né, sedes vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor já está próxima. Então a Bíblia nos mostra que é para nós fortalecermos, adquirirmos força. O que é fortalecer, irmãos? É se tornar forte, né? Trazendo significado aqui do dicionário online, se tornar forte, sólido, dar forças, vigor, fortificar, robustecer, revigorar, fortalecer, né? Aí já começa a trazer algumas ideias, alguns exemplos aí para nós. Mas no geral é se tornar forte, tá bom? É alcançar mais força, é adquirir mais força. E essa é justamente a ideia que Paulo traz para nós na carta de Efésios, no capítulo de número 6. É para nós adquirirmos forças e forças suficientes para lutar contra as hostes espirituais, contra os príncipes das trevas, né? Contra o mal que batalha contra a igreja do Senhor, tá bom? Então nós não enfrentamos o mundo espiritual, o nosso inimigo espiritual, né, o mal em si, na nossa própria força, nas nossas próprias capacidades. Nós dependemos da força que o Senhor nos concede, daquilo que o Espírito Santo, a palavra de Deus, nos concede para que nós possamos enfrentar o mal aí, os nossos adversários, tá bom? Então a ideia é nós buscarmos mais força, tornar-se mais fortes, tá bom? Dependemos da força do Senhor para enfrentar Satanás, enfrentar o nosso inimigo, enfrentar os demônios. Portanto, nós não devemos confiar em nós mesmos ou na nossa força, tá bom? A nossa guerra é espiritual e devemos então estar fortalecidos pelo Senhor e não enfrentá-la nas nossas capacidades e sabedorias, tá bom? Quantos anos aí você tem de existência nesta terra? Eu estou nos meus 36 anos, você na sua idade aí também. Quantos anos de existência tem Lúcifer, Satanás? Quantos anos de existência ele tem? Tá bom? Só de história da raça humana são 6 mil anos, cerca de 6 mil anos aí. Então, 6 mil anos Satanás ele acompanha o ser humano aí, influenciando homens, criando ideias, trazendo ideologias para a vida do ser humano, colocando o homem contra Deus. Então olha quanto tempo que ele tem de experiência e olha quanto tempo eu e você nós temos de experiência para lidar contra ele, tá bom? Então por isso nós dependemos da força que o Senhor tem, da sabedoria que o Senhor tem, das armas que o Senhor tem para nos dar, para nós enfrentarmos o nosso inimigo, tá bom? Então nós dependemos aí daquilo que o Senhor tem a nos dispensar, a nos fortalecer, a nos capacitar para enfrentá-lo, tá bom? E eu trago aí o texto de Jeremias, capítulo de número 9, versículo 23, verso 24, tem uma orientação do Senhor através do profeta a nós não confiarmos na nossa própria força, tá bom? O texto bíblico diz o seguinte, ó, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, tá? E lá no versículo de número 24 mostra a nossa dependência do Senhor. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer ao Senhor e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então a Bíblia nos mostra que nós não devemos confiar em nós mesmos, nas nossas capacidades, na nossa sabedoria, na nossa força, tá bom? No braço do homem, como diz outro texto bíblico. Nós devemos, para a batalha espiritual, para enfrentar o inimigo de Deus, para enfrentar o nosso inimigo também, nós dependemos daquilo que o Senhor tem à nossa disposição para usar e enfrentar, tá bom? Bom, vamos lá, é o Senhor que nos capacita e nos fortalece para as batalhas. E aí eu trago diversos versículos que mostram isso, tá bom? Salmo de número 18, verso 31. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Salmo 27, verso 1. Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei?
O Senhor é a força da minha vida. Ó, o Senhor é a força da minha vida. Salmo 28, verso 7. O Senhor é a minha força. E além de ser a minha força, o salmista diz o seguinte, ó, e o meu escudo. Então ele dá força para você lutar e ele te protege na batalha, tá bom? Salmo 28, verso 8. O Senhor é a força do seu povo e a força salvadora do seu ungido. Então olha bem, nós que estamos inseridos dentro do povo de Deus, nós dependemos da força do Senhor. O povo de Deus não luta simplesmente com as suas próprias forças no mundo espiritual, tá bom? Nós dependemos da força do Senhor. Nós dependemos de nos fortalecermos, como diz o apóstolo Paulo, no Senhor. Salmo 29, verso 11. O Senhor dará força ao seu povo. E Salmo 84, verso 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Nós vimos no texto de Jeremias lá que não é para nós nos gloriar na nossa força. E aqui no Salmo de número 84, a Bíblia nos mostra que bem-aventurado ou feliz é o homem cuja força está em ti, tá bom? Então a nossa força, a nossa capacidade de lutar numa batalha espiritual, numa batalha contra as hostes espirituais, é do Senhor. A capacidade ela virá do Senhor, sempre vem do Senhor. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor, tá bom? No Antigo Testamento nós temos a ideia de buscar ao Senhor e se fortalecer nele, e essa ideia permanece hoje na graça, tá bom? 1 Crônicas, perdão irmãos, é Crônicas, tá? 1 Crônicas capítulo 16, verso 11, diz assim, ó, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Salmo 105, verso 4. É quase uma repetição do versículo, né? Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Efésios capítulo 6, verso 10, Paulo, ele nos mostra no Novo Testamento, na graça, né, na dispensação que nós estamos hoje, que nós devemos continuar buscando, tá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Para você se fortalecer, você precisa ter uma ação de buscar, tá bom? Então a gente precisa buscar a nossa força no Senhor, tá bom? Buscar a força que vem dele, e essa força nos capacita para vencermos e triunfarmos, tá bom? Então a recomendação bíblica é para que tomemos a iniciativa de buscar o Senhor e sempre se fortalecer nele. Bom, a expressão, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, indica que nós não temos poder em nós mesmos, tá bom? Nós já falamos isso no slide anterior. Esse poder, ele vem da comunhão com Deus por meio do Espírito Santo, tá bom? Então, esse poder, essa força, ela virá pelo Espírito Santo. Então, você mantém sua comunhão com o Espírito Santo, você mantém sua comunhão com Deus, e através do Espírito Santo você será fortalecido para enfrentar essa batalha, tá bom? João capítulo 15, verso 7, diz assim, o Senhor Jesus falando, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas observa bem que a ideia aqui do versículo é comunhão com Deus, ó, vós estardes em mim e eu estar em vós, tá bom? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, o versículo está falando de comunhão. Então, se nós tivermos comunhão, mantermos a nossa comunhão com Deus, no momento de batalha, quando orarmos, nós seremos atendidos também, tá bom? 1 João capítulo de número 1 e versículo de número 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, né? Comunhão e unidade na igreja, e a nossa comunhão é com o Pai, Deus, e com seu Filho Jesus Cristo. Tá bom? Então aqui é comunhão com Deus. E aqui, irmãos, é interessante esse versículo porque não adianta você falar que você tem comunhão com Deus, tá? E você não ama seu próximo. Não existe isso, tá bom? Para ter comunhão com Deus, você tem que amar as pessoas e demonstrar que Deus está na sua vida justamente para essas pessoas também, tá bom? Então a nossa comunhão com Deus também ela depende aí da nossa comunhão também, né? De mostrar essa comunhão de Deus com as pessoas que estão ao nosso redor ou com o nosso próximo também, tá bom? Por isso, irmãos, nós devemos estar, então, fortalecidos, como diz Efésios capítulo de número 4 e capítulo de número 5, fortalecidos, né, na mente, em santidade e também ser cheio do Espírito. Então vamos lá, ó, eu vou abrir minha Bíblia aqui rapidinho. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 23, tá bom? Nos diz o seguinte, ó, Efésios capítulo 4, verso 23, e vos renoveis no Espírito.
no espírito do vosso sentido. Então, fortalecimento da mente. Nós vamos falar mais uns slides para frente a respeito da mente, tá bom? No versículo de número 24, e vos revistais do novo homem, a nova vida que o Senhor Jesus nos dá. Tome posse dessa nova vida, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça, a justiça de Cristo, e santidade. Então, aqui é para nós estarmos também fortalecidos em santidade, tá bom? E o último versículo, Efésios capítulo número 5, versículo de número 18, não embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, tá bom? Então, nós devemos estar fortalecidos ou fortalecer a nossa comunhão com Deus através da nossa renovação da mente, guardar a nossa mente, proteger a nossa mente, colocar os nossos pensamentos, né, nas coisas que vêm de cima, nas coisas que agradam a Deus, manter a nossa vida em santidade, tá bom? Por quê? Porque nesse mundo, as coisas desse mundo, elas andam na contramão da vontade de Deus, tá bom? Então, mídia, filmes, novelas, né, coisas que você vê na internet, muitas das vezes vão estar na contramão de Deus. Então você tem que lembrar que você precisa manter a sua vida em santidade, tá bom? E também uma terceira coisa, ser cheio do Espírito, porque é somente o Espírito Santo que vai nos capacitar, nos fortalecer para a batalha espiritual no mundo espiritual, tá bom? Somente o Espírito Santo vai te dar capacidade, força suficiente para você guerrear nessa peleja e triunfar, tá bom? Por isso nós precisamos estar fortalecidos aí, por meio da renovação da mente, por meio de uma vida de santidade e também sendo cheios do Espírito Santo, tá bom? A vitória não pode ser alcançada por outro meio, irmãos. E aqui nosso comentarista coloca assim na nossa lição de hoje. Conhecer as Escrituras sem obedecê-las, frequentar o culto sem uma verdadeira conversão não é o suficiente, tá bom? Por quê? Quando o inimigo ele vier e eu conheço a Escritura, mas eu não pratico, ele vai prevalecer. O inimigo vem, eu vou para a igreja, mas eu realmente não levo as coisas de Deus a sério, não estou nem aí, eu só frequento. Na hora que o diabo se apresentar, digamos assim, ele vai prevalecer, tá bom? Por quê? Porque eu não estou vivendo uma vida cristã genuína diante dos olhos de Deus, tá bom? Então só conhecer a palavra de Deus e só frequentar cultos não é o suficiente para triunfar numa batalha espiritual, tá bom? Agora, quem realmente conhece a Escritura e pratica a Escritura, frequenta culto e deixa a palavra de Deus mudar, realmente se converte, o Espírito Santo realmente atua na vida dessa pessoa, aí se cumpre aquilo que está escrito lá em Lucas capítulo de número 10, versículo de número 19, onde o Senhor Jesus ele nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, tá bom? Então se nós temos comunhão com Deus, deixamos a palavra de Deus, o Espírito Santo atuar nas nossas vidas, nós adquirimos esse poder que ele nos dá para pisar em serpentes e em escorpiões. Se nós não vivermos uma vida cristã genuína, esse poder não vem para as nossas vidas. E aí o nosso inimigo ele triunfa, tá bom? Então, que eu e você possa estar numa posição aí que realmente agrade ao Senhor, a ponto de nós adquirirmos esse poder e enfrentarmos o nosso adversário. Tá bom? Segundo, vigilantes em toda oração e súplica. Paulo ele enfatiza a necessidade de uma vida cristã onde existe uma prática da oração, tá bom? Não é possível entrar numa batalha, num combate na batalha espiritual, né? Numa guerra espiritual sem oração, tá bom? Lucas 21, verso 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. A expressão que Paulo nos mostra lá em Efésios, orando em todo o tempo com toda oração e súplica, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve ser acompanhado de vigilância, pois a vigilância, preserva o crente das astutas ciladas do inimigo, tá bom? Então, vigiemos em oração e súplica. Aqui equivale dizer o seguinte, ó, não adianta eu falar, eu tenho comunhão com Deus, mas eu não oro, tá bom? Eu disse no slide anterior que nós precisamos ter nossa comunhão com Deus, certo? E aqui, qual que é a ênfase aqui? Não adianta dizer que eu tenho comunhão com Deus, mas eu não falo com Deus. Se eu não falo com Deus, eu não tenho comunhão, tá bom? Puro e simples dessa forma. Então aqui Paulo diz que nós precisamos orar, tá bom? Orando em todo o tempo, ó, não tem tempo de oração, é todo o tempo devemos estar em oração, tá bom? Todo o tempo e com súplica também no Espírito, logo a gente já vai falar sobre isso também, tá bom? A expressão, irmãos, lá no versículo de número 11,
Diz o seguinte, ó, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, tá bom? Aqui, nesse versículo, nós vamos falar um pouquinho a respeito do campo da batalha espiritual, tá bom? E nesse campo, nós vamos falar primeiro das ciladas do diabo. Ciladas aqui nesse texto significa armadilhas articuladas perversamente, tá bom? O líder das trevas, né, Satanás, ele é identificado como diabolos, significa caluniador, acusador, tá bom? Então, nosso texto na revista diz assim, ó, tomado de fúria por meio do espírito de erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo, tá bom? Algumas das suas astúcias são as seguintes, ó, eu separei elas aqui nesse slide, né? Confundir a mentira com a verdade, né? Então, ele mexe na mente das pessoas, confundindo elas, fazendo com que elas troquem a verdade pela mentira, deturpar as escrituras, torcer as escrituras, né? Dizer que as escrituras não são reais, dissimular e induzir dissimulações, trazer falsos sinais, trazer falsas acusações, tá bom? Semear incredulidade aos corações e promover ideologias anticristãs, tá bom? Então olha como que o diabo ele age, né? Eu não vou citar essas referências aqui, mas você pode conferir depois na sua Bíblia, tá? Mas olha como que Satanás ele trabalha de uma forma que ele leva as pessoas a se opor a Deus, desprezar a Deus, ignorar a Deus e viver uma vida totalmente sem Deus, tá bom? Diante desse quadro, irmãos, nós como igreja do Senhor precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque Satanás, ele, como eu disse anteriormente, ele tem 6.000 anos de experiência com o homem. Ele sabe derrubar pessoas, ele sabe destruir famílias, ele sabe derrubar cristãos. Então eu e você, nós temos que estar fortalecidos no Senhor e fortalecidos com as armas que o Senhor tem à nossa disposição para usarmos, tá bom? Bom, segundo, conflito contra o reino das trevas. Paulo deixa muito bem claro que a nossa luta não é contra pessoas, contra carne e sangue, contra pessoas. A nossa luta é contra o reino das trevas nas regiões celestes, tá bom? Essa declaração aqui de Efésios capítulo 6, versículo número 12, mostra que a batalha não é física, mas ela é travada no mundo espiritual. Tá bom? O conflito é contra as hostes que debaixo da autoridade do diabo mantém homens na escuridão. 1 João capítulo 5, verso 19, o apóstolo João diz assim, ó, sabemos que somos de Deus e que todo mundo, o mundo aí não é planeta, é humanidade, e está no maligno. O que as pessoas elas fazem hoje? As pessoas hoje elas fazem aquilo que opõe a Deus. Ah, mas tem uma pessoa que eu conheço lá que é bonzinha. Tudo bem, ela é bonzinha, mas ela tem comunhão com Deus? Ela é bonzinha, mas ela deixou o Espírito Santo entrar na sua vida e mostrou que Jesus é o Salvador e N coisas também aí com relação ao Evangelho, tá bom? Mas não se engane, irmãos, as pessoas elas estão debaixo do jugo do pecado, tá bom? E o pecado é o errar o alvo lá, e o diabo ele entra muitas das vezes nos corações e faz as pessoas fazer aquilo que fere a santidade de Deus, aquilo que se opõe à santidade de Deus, e ao mesmo tempo ele coloca também as pessoas contra Deus, tá bom? No momento de pandemia, você vê um monte de pessoas perguntando, mas onde está Deus? Cadê o Deus dos crentes? Por que Deus não cura? Os gafanhotos agora também, né, está na mídia aí. Por que Deus não mata os gafanhotos? Então você vê que as pessoas, elas, por qualquer coisinha, elas se rebelam contra Deus, elas se levantam contra Deus. E isso, irmãos, é instigado por Satanás. Satanás, ele coloca isso na vida das pessoas para que as pessoas se levantem e se oponham ao seu próprio Criador. Tá bom? Então hoje, irmãos, infelizmente a humanidade ela está debaixo do jugo maligno. O mundo jaz no maligno, tá bom? Mas nós somos de Deus. E nós sabemos que a nossa batalha não é física, é espiritual. Então nós, como instrumento de Deus, nós temos que mostrar para essas pessoas que elas têm um inimigo também, e que elas precisam vir para o lado de Deus, ou seja, para o lado do Senhor Jesus, para enfrentar esse inimigo, se libertar do pecado, se libertar das correntes, das algemas que elas possuem hoje, tá bom? E livres de tudo isso, e equipadas ou armadas com as armaduras de Deus, elas poderão então enfrentar esse inimigo tão terrível e tenebroso. Amém? Nessa metáfora, né, de que nós estamos aí lidando com uma guerra espiritual,
Tá? Fica claro que o cenário de campo de batalha do soldado cristão é espiritual, ao mesmo que se revela na natureza pessoal do conflito, né? Pois essa luta se dá tanto na área individual quanto também na área coletiva da igreja. Tá? Então nós temos aí que enfrentar o nosso inimigo individualmente, então eu enfrento, você enfrenta, né? Você tem aí muitas das vezes aí momentos que você sabe que é Satanás que está em cima, é o diabo que está oprimindo, ou demônios. Nós temos essa guerra individualmente, mas nós temos essa guerra coletivamente. A igreja junta, a igreja por um todo, ela enfrenta o reino das trevas. Ela enfrenta o mal, tá bom? 1 Pedro capítulo de número 5, versículos de número 8 e 9, Pedro nos diz o seguinte, o apóstolo Pedro: sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então perceba que é uma batalha de toda a igreja. Essa batalha é travada individualmente, mas toda a igreja enfrenta o reino das trevas. Toda a igreja enfrenta essa batalha espiritual, tá bom? Terceiro, as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja e ele classifica elas da seguinte forma: principados, potestades, príncipe das trevas deste século. Observe, tá? Príncipes, né? Então não é só o diabo em si, né? Mas lá no inferno tem uma organização de líderes das trevas, onde seguem as ordens dos seus comandantes, diabo, Satanás, né? Para promover o mal. E hostes também da maldade, conforme diz Efésios capítulo de número 6, versículo de número 12. Paulo diz assim, ó: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, tá bom? E olhando aí para essas agências, né, nosso comentarista ele classifica o seguinte, ó: esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro, eles são poderosos, tá? Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia, autoridade para agir, tá? Príncipes das trevas são líderes de anjos caídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio, tá bom? Segundo, eles são malignos. Esses agentes, eles formam as hostes espirituais da maldade. Então, o objetivo deles é causar maldade, tá bom? Essa referência é uma referência aos demônios, né? Que empregam o seu poder destrutivamente para o mal. Terceiro, eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Bom, voltando aqui um pouquinho na referência 2, na referência B, hoje, por exemplo, irmãos, tem num geral, se você observar, você vê que as pessoas hoje elas estão muito atreladas a coisas do mal, né? Que antes as pessoas temiam, por exemplo, bruxas, né? Duendes, demônios, tá? E agora, recentemente, a gente tem até uma série chamada Lúcifer, onde ela coloca Lúcifer como se fosse uma pessoa boa, um cara bom, né? Um carinha que quer o bem de todo mundo. Mas, na verdade, irmãos, não se iludam com isso. Fique com a palavra de Deus, tá bom? Quando a palavra de Deus nos diz que a nossa luta é contra os principados, nós acabamos de falar aí, eles têm poderes, né? Nossa luta, então, é contra as hostes espirituais da maldade. Não se iludam, tá bom? Apesar de algumas séries, filmes, pintar esses seres espirituais como se eles fossem bonzinhos, a Bíblia não diz que eles são bonzinhos. A Bíblia diz que eles são seres, né? Hostes espirituais da maldade. O objetivo deles é causar maldade. Sabe qual a maior maldade que eles podem causar? É levar um ser humano para o inferno. Quando ele coloca o ser humano contra Deus, ele prende essa pessoa no pecado, seja lá o que for, que se opõe a Deus, e no final essa pessoa vai para o inferno, eles triunfam. O objetivo deles é esse. A maior maldade que eles podem causar, digamos assim, na vida do ser humano é isso, é arrastar o ser humano para toda a eternidade longe de Deus. Mas é claro, eles também podem causar maldades aqui na vida de seres humanos, dos seres humanos também, nas nossas vidas também, tá bom? Nas nossas vidas, que eu quero dizer, não é que ele vai atingir eu e você, não é isso não, mas entenda, na vida do ser humano eles podem influenciar e causar
causar males. Então não se iluda com essas coisas que muitas das vezes você vê em séries, em filmes aí, onde se pinta uma coisa que antes no passado era temido, mas que hoje não, tá todo mundo legal assistindo, curtindo, gostando, compartilhando e tá tudo certinho, tá bom? E na verdade não está. Fique com a palavra de Deus, tá bom? Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer. Pois o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, ele está num nível acima de todo principado, acima de todo poder, acima de toda potestade e acima de todo o domínio. Nós meditamos aí na primeira lição desse trimestre a respeito dessa posição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está acima de tudo e de todos, tá bom? Então a igreja, ela pode enfrentar a batalha sim, porque ela tem um general que é vencedor. Terceiro ponto da nossa lição, as armas espirituais indispensáveis ao crente, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Primeiro, a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo Paulo ele usa aqui na carta é justamente com relação a um soldado romano, né? Ele estava preso, então ele olha lá um soldado romano e ele retrata aqui na carta a respeito da armadura do cristão, comparando-a com a armadura de um soldado romano, tá bom? Então a expressão toda armadura traduz o termo grego, que significa armadura, o termo grego aqui é panóplia, né? Que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Então, para aquela época, um soldado fortemente armado, soldado romano, ele tinha uma armadura. E essa armadura ela precisava estar completa. Se ele tivesse com a sua armadura completa, ele estava fortemente armado, fortemente preparado, tá bom? Se ele fosse convocado para uma guerra e ele tivesse com a sua armadura completa, ele estava pronto. A ideia aqui é essa, tá bom? Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, como nós já falamos anteriormente, mas para tomar o equipamento dado por Deus e resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar, tá bom? Então a gente só consegue triunfar no mundo espiritual se usarmos as armas que Deus tem para nos oferecer. Somente através das armas que Deus nos dispõe às nossas vidas é que nós venceremos, tá bom? Bom, e falando hoje um pouquinho a respeito de batalha espiritual, não sei se os irmãos vão lembrar, mas lá no primeiro trimestre de 2019 nós estudamos o tema batalha espiritual. Foi um tema glorioso, maravilhoso. Para quem frequentou as aulas de escola dominical, vai se lembrar de algumas coisas, tá? Até que porque nessa lição hoje, eu estou trazendo aí com destaque a lição de número 9, onde ela falava especificamente da armadura de Deus, tá bom? E nós vamos também entrar um pouquinho na lição de número 6 daquela revista que fala a respeito de mente, da mente, né? Com quem domina a sua mente, quem deve dominar a sua mente, tá bom? Então nós vamos aqui relembrar um pouquinho essas duas lições que nós estudamos aí no ano passado, no primeiro trimestre, tá bom? Então vamos lá. Naquela lição de número 9, nós falamos a respeito da guerra que o cristão está inserido, tá bom? Da metáfora bíblica que o apóstolo Paulo, ele aplica que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra o que nós mencionamos aqui no versículo de número 12, né? Contra as potestades, principados, os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E para enfrentar esta guerra aqui, as armas que nós precisamos utilizar aí, que foi o tópico 3 como ilustração. Nós não vamos repetir a lição, nós só vamos ver alguns pontos aí que nós abordamos aqui no ano passado, tá bom? Então nós mencionamos aí que o cristão precisa conhecer a armadura de Deus, né? Justamente ele precisa conhecer a armadura de Deus, conhecer as armas que Deus, né, disponibiliza ao cristão para ele enfrentar, né, essa batalha e triunfar, tá bom? Efésios capítulo de número 6, versículo de número 13, Paulo diz: portanto, tomai observe que nós demos uma ênfase nessa aula, toda a armadura, tá bom? Não é pela metade, não é 2 ou 3 coisas que eu gosto da armadura que eu devo ter, não é toda a armadura, tá bom? Nós só vamos triunfar se tivermos de posse de toda a armadura, tá bom? Para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes, tá? Estamos em guerra no mundo espiritual. Não sei se os irmãos vão lembrar desse slide aqui, tá? Estamos em guerra no mundo espiritual. Para enfrentarmos essa guerra, precisamos estar munidos das armas que Deus tem ao nosso dispor, tá bom? Guerra, batalha, luta, combate, peleja, pode se referir às dificuldades do dia a dia, mas também é uma metáfora
metáfora que se refere ao combate espiritual que o cristão vai enfrentar, tá bom? Seja na pregação e também no ensino aí da palavra de Deus também, tá bom? Bom, vamos lá, amados. Primeiro ponto, nós abordamos a respeito da armadura do soldado romano. Isso foi a quinta parte dessa lição naquela época, tá bom? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Esse final do versículo, ficar firmes, não sei se você vai lembrar, mas nós abordamos que ele é o início do versículo de número 14, tá bom? Lá no versículo de número 14 diz assim, ó, estais, pois, firmes. E é isso que nós vamos abordar agora. Ó. Antes de tomar posse da armadura, no versículo de número 14, Paulo diz que é para mim você estar firme. Precisamos estar firme, tá bom? Atos 11, verso 23. O qual chegou e viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então nós devemos com firmeza de coração permanecer no Senhor. Colossenses 2:5, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, tá bom? Então olha, observe que a Bíblia nos mostra que eu e você nós precisamos estar firmes no Senhor. 1 Timóteo 3,15, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a igreja é também a coluna e firmeza da verdade. Então a igreja precisa ter firmeza. 2 Pedro 3, verso 17. Vós, portanto, os amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Descaiais, né? Da vossa firmeza. Então a Bíblia nos mostra que eu e você precisamos estar firmes, tá? Precisamos estar firmados na presença do Senhor. E depois, nesse mesmo versículo de número 14, aí Paulo começa a falar da armadura, dos itens da armadura, né? Versículo de número 14, estáis, pois, firmes. Aí depois, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, tá bom? Então, cingido é uma referência ao cinto, né? Era o cinturão aí do soldado romano, né? Então, Paulo pega esse cinturão e ele chama ele de verdade, né? Cingido os vossos lombos com a verdade. Verdade, Isaías capítulo 11, verso 5, e a justiça será o cinturão dos seus lombos. Isso significa usar a verdade como cinturão. Então o cristão não vive na mentira, o cristão vive na verdade, vive na presença do Senhor Jesus. Ele é a verdade, tá bom? Mas essa verdade também tem que estar nas nossas vidas, tá bom? Nós não somos adeptos da mentira. O cinto, irmãos, ele fica na altura dos rins. E eu lembro aí os irmãos que eu comentei que os rins, eles fazem a filtragem do líquido do nosso corpo, né? Da água que passa pelo nosso corpo também. Então eles filtram, eles purificam, né, o nosso organismo. E a ideia da verdade aqui também é essa, tá bom? A verdade na vida do cristão vai ajudar o cristão a filtrar aquilo que não pertence a Deus, aquilo que não é de Deus, aquilo que não agrada ao Senhor Deus, tá bom? E alguns versículos aqui a respeito de verdade, certo? Salmo de número 25, verso 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia, tá bom? Então quem espera por Deus todo dia, trilha um caminho da verdade, porque Deus nele não anda na mentira, tá bom? Salmo de número 26, verso 3. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Salmo 43, verso 3. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Salmo 51, verso 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 89, 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Então observa que o cristão ele deve viver nesta verdade, na verdade do Senhor. Ainda falando a respeito de verdade, no livro de Salmos, Salmo 119, verso 35, agora nós vamos ver
Alguns versículos do Salmo 119. Então, o 30 diz, escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. 35, faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Olha que benção. Versículo 43, e de minha boca não tires nunca de toda a palavra da verdade, pois me atenho aos teus juízos. Verso 86, todos os teus mandamentos são verdades, com mentira me persegue, ajuda-me. Então aqui o salmista prefere os mandamentos do Senhor, que são a verdade. Salmo 142, a tua justiça é uma justiça eterna, a tua lei é a verdade. Salmo 119, verso 151, tu estás perto, ó Senhor, e todos os seus mandamentos são a verdade. No verso 160, a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. 3 João, capítulo 1, versículo número 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos, os filhos na fé de João, andam na verdade. E aqui uma aplicação nas nossas vidas é que Deus ele não tem maior prazer do que ver os seus filhos andarem nos seus caminhos e escolherem permanecer no caminho da verdade. Então, o nosso cinto, irmãos, é o cinto da verdade. E a verdade para nós é o Senhor Jesus, tá bom? Outro item da nossa armadura aí é a couraça da justiça. No final do versículo número 14, Paulo diz assim, estáis, pois, firmes na fé e vestidos da couraça da justiça, tá bom? A couraça é uma armadura defensiva, de forma que defensiva em forma de um manto de ferro feito de couro, tiras de metal ou escamas de bronze aí, tá bom? Nós temos até um versículo bíblico de couraça aí no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo usa a couraça para ilustrar a defesa espiritual como couraça da justiça. E a justiça, irmãos, é claro, a justiça do Senhor Jesus. É aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Ele cumpriu toda a justiça de Deus, né? E essa justiça deve estar aplicada na minha e na tua vida. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Creia naquilo que o Senhor Jesus fez e realizou por você na cruz do Calvário. O que ele fez? Ele satisfez totalmente a justiça de Deus, tá bom? Efésios capítulo de número 3, versículo de número 17. Para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Então a couraça ela ficava na altura do peito aí, ó, e ela protege o coração. Então eu e você nós devemos, conforme Efésios 3, verso 17, manter Cristo nos nossos corações, tá bom? Arraigados e fundamentados aí em amor. Então eu e você nós ficamos com a justiça do Senhor Jesus, tá bom? E essa justiça nos leva ao amor. E praticando o que o Senhor Jesus exige de mim e de você, ele permanece habitando nos nossos corações. Efésios capítulo 5, versículo de número 19. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, mantenha o Senhor dentro do seu coração, certo? E uma das formas de você manter o Senhor dentro do seu coração é apresentando o Senhor ao Senhor constantemente no seu coração. Como você pode apresentar? Né? Aqui, Paulo está falando aí de uma forma, né, cultual, como nós estamos na igreja também, né? Falando entre vós, ó, entre os irmãos, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, tá bom? Mas no coração, além de você estar lá na presença física, no culto, apresentando salmos, hinos e cânticos espirituais, no seu coração tem que ter constantemente essa adoração. No seu coração tem que haver constantemente essa devoção, tá bom? Fazendo isso, irmãos, você estará protegendo, digamos assim, o seu coração na batalha espiritual contra o inimigo de Deus, tá bom? Bom, Colossenses capítulo de número 3, verso 16. A Bíblia diz assim, ó, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, praticar esse cântico, esses salmos, esses hinos, uma das coisas que tem que haver abundantemente na vida do cristão ou no coração do cristão é a palavra de Deus, tá bom? Hebreus capítulo 3, verso 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a vossa voz, a voz de quem?
a voz do Senhor Jesus, não endureçais o vosso coração, tá bom? Então, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se Deus hoje falar com você através da palavra, não endureça o seu coração. Se dobre a palavra de Deus. Se você se dobrar, a couraça vai atuar e vai te proteger contra os dardos inflamáveis do maligno, contra aquilo que o diabo muitas das vezes tenta lançar contra o seu coração, tá bom? 1 Pedro 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, santificai o Senhor Jesus no vosso coração, tá bom? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17. Console o vosso coração e vos conforte com toda boa palavra e obra. Tá? Então, olha só, seu coração tem que estar consolado na palavra de Deus, receber o consolo do seu pastor, tá bom? O pastor aqui é o Senhor Jesus, tá bom? O Senhor Jesus, ele vai usar pessoas para falar o seu coração, vai usar pregações, vai usar louvores, você tem que receber esse consolo que vem da parte de Deus, tá bom? Ao mesmo tempo, irmãos, que você receba no seu coração toda boa palavra, toda boa obra, todas as coisas boas, não deixe que mine no seu coração coisas ruins, coisas más, coisas que te levem a andar na contramão de Deus, tá bom? Mas que o consolo de Deus esteja sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 3, verso 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Não permita que haja no seu coração inveja ou sentimentos que, cria aí facção e te leve para longe de Deus. Uma das coisas que Satanás faz é isso daqui, causar inveja, causar dor, colocar nos corações aí sentimentos de facção e afastar as pessoas de Deus. Aqui é interessante o cenário de um rebanho de ovelha. Quando todas as ovelhas estão juntas, elas estão unidas, elas são mais fortes, E o predador fica à distância. Quando uma ovelha, ela facciona-se do seu rebanho, ela se distancia do seu rebanho, ela se separa do seu rebanho, ela fica vulnerável para o predador a destruir, tá bom? Então, irmãos, não permita que Satanás coloque inveja ou sentimentos de facção no seu coração. Tiago, capítulo 5, versículo de número 8. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração. Aqui, mais uma vez, aquele versículo que nós citamos lá anteriormente, fortaleça o seu coração. Não deixe o seu coração vulnerável, não, tá bom? Mais outro item da armadura de Deus, versículo de número 15, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tá bom? O termo hebraico naal significa sandália, sapato, peça de vestuário que no caso do soldado era necessário para a segurança dos pés dele, tá? E prontidão na marcha. Então, se ele recebesse uma ordem para ir para uma batalha repentinamente, ele já estava ali com as sandálias no pé, ele já estava pronto para ir para essa batalha. E ao mesmo tempo o pé dele ia estar protegido na caminhada. Naquela época não tinha asfalto, Aquela época lá as ruas romanas, apesar de ter estradas romanas, mas não eram as ruas que nós temos hoje aqui, que tem uma facilidade com relação ao asfalto. Não, o pé precisava estar protegido aí com o calçado, com a sandália, tá bom? Ninguém, na linguagem figurada, remete à agilidade e à prontidão na obra da evangelização e na pregação do evangelho da paz. Então, essa ideia de revestir, de estar já aí calçado com os sapatos aí no pé, Paulo aplica aqui, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Então, aqui a ideia de Paulo é a prontidão, eu e você, nós estarmos já disponíveis para o Senhor. Tá bom? Para pregar o evangelho, levar a palavra do Senhor, falar a respeito de Jesus para as pessoas, tá bom? E aqui eu trago alguns versículos que a Bíblia fala no Antigo Testamento a respeito dos pés, tá? Olha que importante. Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 11, quando os hebreus estão saindo do Egito, Deus usa Moisés para dizer para eles o seguinte, os vossos sapatos estejam nos pés. Então eles já tinham que estar prontos. Assim que o anjo passasse no meio do Egito, o anjo destruidor passasse para destruir, matar os primogênitos, os hebreus eles já tinham que estar com os sapatos nos pés, prontos para irem para a saída, para o êxodo, e irem para a terra prometida. Então aqui a ideia é a mesma coisa na vida do cristão. O cristão ele tem que estar disponível, pronto,
para a qualquer momento ele falar do amor de Deus, pregar o Senhor Jesus, mostrar a salvação para as pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Êxodo capítulo 30, versículo de número 19, Arão e seus filhos nela levarão as suas mãos e os seus pés. Olha só, mais uma vez. E Josué capítulo 3, versículo de número 13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor. Então, quando o pé deles pisassem, né? Então, aqui mais uma referência aos pés. Olha que importante, né? E ainda, seguindo alguns versículos, os pés lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 9, os pés dos seus santos guardará. Olha que benção. Então, Deus, ele guarda os pés dos santos. Se você, então, está pronto para ir, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. Salmo 25, verso 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Então, o Senhor vai dar livramento. Pode seguir a vontade de Deus, que Deus dará livramento. Salmo 40, verso 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. A rocha é o Senhor Jesus. Então, se você estiver disposto a fazer a vontade de Deus, você estará firmado na presença de Deus. Os seus pés estão firmes na rocha, que é o Senhor Jesus. Tá bom? Salmo 73, verso 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Faltou pouco para que escorregasse os meus passos. Então aqui é uma advertência, na verdade, né? O salmista, ele deixou de olhar a Deus para olhar os homens, olhar o que os homens faziam e aquilo que eles conseguiam galgar, né? Os ímpios galgavam, né? Mas na verdade depois ele se arrependeu e ele viu que ele precisava ficar com o Senhor, tá bom? Então nós só conseguiremos dar passos firmes se nós ficarmos com o Senhor, na presença do Senhor. Em outras palavras, aqui equivale dizer o seguinte, ó, você só vai conseguir fazer a obra de Deus e essa obra só vai dar resultado se você permanecer firmado na presença do Senhor, firmado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Lá em Salmo 119 agora, versículo de número 59, considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. No versículo 101, desviei os meus pés de todo o caminho mau. 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 122, verso 2, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Que bênção. Salmo 132, verso 7, entraremos nos teus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo dos seus pés. Olha que bênção, né? Então equivale dizer aqui, irmãos, que os nossos pés, eles precisam estar no centro da vontade de Deus. A direção da nossa vida precisa estar no centro da vontade de Deus. Alguns versículos trazem essa ideia, né? Mas em outras palavras, a ideia de Paulo é que eu e você esteja sempre disponível para cumprir o ID do Senhor. Tá bom? Pregar o evangelho, propagar o evangelho, trazer pessoas para o Senhor Jesus, né? Como nós dissemos anteriormente, o mundo jaz no maligno, as pessoas estão debaixo aí da influência maligna, nós precisamos mostrá-las o Salvador, tá bom? Por isso nós devemos aí cumprir, né? Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Tá bom? Então, essa disposição dos nossos pés é para que o ID se cumpra. E lá em Salmo 126, verso 6, nos diz o seguinte, ó, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos, né? Na presença do Senhor. Tá bom? Bom, mais outro item da nossa armadura, né, da armadura de Efésios, capítulo de número 6, é o escudo da fé. Lá no versículo de número 16, Paulo diz assim, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Inflamados do maligno. O escudo é símbolo de proteção nas escrituras, tá bom? E era também o principal instrumento aí bélico com relação à defesa dentro da guerra. Tá? Então a ideia de escudo aqui é a mesma coisa que era utilizado o escudo na guerra, né? Defesa. E a fé é isso que ela faz, né? Ela nos defende também. Ela é a nossa arma de defesa, tá? Então o diabo ele
lança muitas das vezes diversos dardos na vida do cristão, né, para desanimar, para o desviar, para o tirar da presença de Deus, para o colocar contra Deus, não é? Mas a sua fé tem que estar firmada na presença de Deus. A sua fé tem que estar firme, de pé, tá bom? Para que quando vier esses dardos, você possa prevalecer, você possa vencer e permanecer na presença do Senhor. É uma fé firmada nas Escrituras que vai fazer com que todos os dardos do diabo sejam apagados e destruídos, tá bom? Bom, por falar em fé, 1 Coríntios capítulo de número 2, verso 5 diz assim, ó, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, amados, a nossa fé não vem de sabedoria humana, tá bom? 2 Coríntios 10, 15, não nos gloriando fora da medida dos trabalhos, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Então, Paulo aqui nos diz que a fé deve crescer. Tá? Então, a minha e a sua fé, ela tem capacidade de crescer. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. E vós também, pondo nisso toda diligência, acrescentai a fé à virtude, e a virtude à ciência. Ou seja, a nossa fé, ela é um instrumento de defesa, mas pode ser acrescentado à fé poder, virtude, tá bom? 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Então, olha aqui, Paulo está dizendo que a fé dos Tessalonicenses crescia muitíssimo, tá bom? E não só a fé deles cresciam, mas as obras deles também cresciam. E a caridade de cada um de vós aumenta de um para com os outros. Então a fé crescia e o amor também crescia. Não adianta eu falar que eu sou um homem cheio de fé, a minha fé superabunda, a minha fé é uma fé gigantesca, mas eu não ligo para as pessoas que estão ao meu redor, tá bom? Que fé é essa que faz com que eu não ame as pessoas que estão ao meu redor, tá bom? Então a fé vai crescer. Então se você se dispor, sua fé vai crescer. Seu amor também vai aumentar e as suas obras, elas irão demonstrar esse amor. Tá bom? Colossenses capítulo 2, verso 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então a fé, irmãos, dá para ela ser firme. Tá bom? E Judas, versículo de número 3, diz assim, Judas falando, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá bom? E aqui é interessante dizer para os irmãos nesse versículo que na nossa caminhada cristã, muitas das vezes a gente vê diversos cristãos que começaram, né? Diversas pessoas que começaram, mas que hoje não estão mais na igreja. E aconteceu N coisas, mas resumindo, eles não batalharam pela fé que uma vez foi colocada no coração deles, né? Por uma coisinha, uma pessoinha, uma situaçãozinha, ou o diabo, ou não me agradar, ou não sei o que, ou no seu assado, e aí vai. Mas o apóstolo aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, que é para eu e você batalhar pela nossa fé. Tá bom? Então, se eu creio no Senhor Jesus, eu vou tomar cuidado com tudo aquilo que me leva a andar na contramão daquilo que eu creio, certo? Eu e você, nós temos que tomar cuidado e batalhar, lutar pela nossa fé. A expressão aqui é essa, guerrear pela nossa fé. Porque vai vir coisinha, pessoas, situações, momentos, circunstâncias que vão se levantar para te tirar dessa fé. E é isso que muitas das vezes o diabo usa para desviar pessoas, tirar pessoas da igreja, afastá-las de Deus. E aí, muitas das vezes, hoje eu e você, nós vemos pessoas que antes eram uma bênção e que hoje se encontram desviadas por N coisas, tá bom? Então, irmãos, como diz o apóstolo aqui, que eu e você batalhemos. A exortação dele aqui é batalhar pela fé que uma vez foi dada. Então, se seu coração tem fé, lute, guerreie por essa fé. Tá bom? E é claro, não tinha como não também falar a respeito do capítulo de número 11 de Hebreus, onde a Bíblia nos mostra diversos heróis da fé, homens e mulheres que, como eu e você, enfrentaram situações, dificuldade, pessoas, Satanás, tá bom? Mas lutaram pela fé e hoje estão na glória, hoje eles estão na presença de Deus, porque combateram o bom combate, acabaram a carreira na presença de Deus e chegaram até os céus, tá bom? Que eu e você possa ter também essa atitude, né, de lutar e batalhar pela fé. Mas olha que bênção, no versículo de número 33, o capítulo de número 11 de Hebreus, é assim, ó, os quais venceram.
reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões, tá bom? Então a fé, eu quero dizer uma coisa aqui nesse versículo para você, a fé te faz vencer, a fé te faz colocar em prática as orientações de Deus. A fé te faz você alcançar as promessas de Deus para a sua vida. E a fé também te faz triunfar ou fechar a boca dos leões que muitas das vezes se levanta contra você aí. E leões aqui não são pessoas, tá bom? O diabo vai usar pessoas, mas então não é as pessoas, só é a influência do diabo por trás dessas pessoas. Lembra-se que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes lá das hostes espirituais, tá bom? Então a fé, batalhe pela sua fé, porque ela vai fazer você vencer, ela vai fazer você andar na vontade de Deus, que é praticar a justiça, como diz o versículo, né, que os heróis da fé fizeram lá no passado, né? Ela vai fazer com que você alcance as promessas e ela vai fazer com que você triunfe. Então, irmãos, mantenha a sua fé na presença de Deus. Ela é uma arma de defesa, escudo da fé. Mas se você manter, e é engraçado, sabe o quê? Que o versículo de número 16 é assim, ó, tomando sobretudo. Aqui, sobretudo, não é que é o mais importante, né? Não é sobretudo. Não, mas é uma coisa, a ideia aqui é o seguinte, ó, que você não deve abandonar nunca, tá bom? O escudo é um instrumento que você sempre tem que ter na sua vida, porque ele é o único instrumento de defesa. Não tem outra coisa que você vai levar, é o escudo. Então, se você vai para uma guerra, você tem que ter alguma coisa de defesa. Então, você não pode abandonar essa coisa de defesa, tá bom? Então, eu e você, nós precisamos manter sempre a nossa fé na presença do Senhor Deus, uma fé de pé, firmada na palavra de Deus, tá bom? Versículo número 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomando, né? Então você tem que tomar, tá? Sobretudo aí eu mencionei que é estar sempre com você, nunca abandonar, nunca deixar sua fé de lado, mas lutar por ela, manter a sua fé de pé, tá bom? Com ela você pode vencer, tá bom? Apagar, né? Com ela você vai poder ganhar. E aí, com ela também você vai vencer todos os dardos. Não são alguns dardos que a Bíblia diz, alguns dardos, né? São todos os dardos inflamáveis. Então, tudo aquilo que o diabo lançar, se você manter sua fé firmada na presença de Deus e de pé diante de Deus, você vai vencer e triunfar, tá bom? Capacete da salvação e a espada do Espírito. Tomai também o capacete da salvação. Capacete, irmãos, era uma cobertura de metal para proteção eficiente da cabeça, tá bom? No Antigo Testamento, né, a salvação é o capacete que Deus usa na batalha. Isaías capítulo 59, verso 17. Parece que Paulo aqui nesse tópico, né, do texto, nessa linha, né, ele diz o seguinte, ó, parece que Paulo segue nessa linha de Isaías capítulo 59, versículo de número 17, né, tendo por capacete a esperança da salvação, porque lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8, ele passa essa mesma ideia novamente, tá bom? E na lição de número 6, né, que nós abordamos, que nós iríamos recapitular, ela foi uma lição que nós falamos a respeito da batalha na mente, tá? Então nós estamos fazendo uma conexão aqui do capacete da salvação com a nossa mente, tá? Nós estudamos com muitos detalhes a respeito dessa questão, nessa lição, mas nós só vamos relembrar algumas coisinhas, tá bom? Então o nosso intelecto aí, né, a nossa parte racional, ela é composta aí da nossa mente, dos nossos sentimentos, do nosso entendimento, tá bom? E essas três coisas vai demandar todas as nossas ações, aprender, desejar, pensar, agir aí, tá bom? Então aquilo que nós chamamos de mente, né? Nossa mente, sentimento e entendimento, é a nossa parte intelectual aí do nosso ser, tá bom? E ela é composta também pelos nossos pensamentos. Então, nossos pensamentos aí estão atrelados ao desenvolvimento aí do que é processado na nossa parte intelectual. E também os nossos sentimentos. Tá? Então, os nossos pensamentos, nossos sentimentos e também os nossos comportamentos. Esses sentimentos repetidos, né, várias e várias vezes, né, ações repetidas várias e várias vezes vão gerar comportamentos, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui, irmãos? Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, diz assim, ó, portanto, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas, né, da vida, as fontes da vida. Mas coração aqui, o entendimento desse versículo aqui é a mente,
tá? Às vezes, alguns versículos bíblicos, quando fala coração, não é o músculo do coração que bombeia o sangue pelo corpo todo. Não, é a nossa mente, o nosso ser aí interior, que é composto lá, como nós mencionamos aí, de sentimentos, né? Que é composto da parte intelectual, que é composto aí de vontade, etc. Eu não vou entrar nos pormenores, que nosso tempo também já foi, tá bom? Mas a Bíblia diz que é para você guardar o seu coração, ou então guardar a sua mente. Essa é a mesma ideia que o apóstolo Paulo fala quando é para você e eu, nós utilizarmos o capacete da salvação. Colocar o capacete na salvação. Ó. Você coloca o capacete da salvação, a salvação vai proteger a sua mente. Então, sua parte intelectual, a sua parte sentimental, a parte que você vai processar as coisas e depois vai transformá-las em ações, tá bom? Então, por isso nós devemos dizer... Por isso que nós dizemos, na verdade, né, que o andar do cristão é diferente, o falar do cristão é diferente, o pensar do cristão é diferente, o vestir. Por quê? O cristão recebe as informações, né, seja de costumes, passa pelo capacete. O capacete ele protege aquilo que não é da vontade de Deus e o cristão só faz aquilo que é da vontade de Deus, tá bom? E aqui nesse versículo, né, voltando aí Provérbios 4, verso 23, nós devemos guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, tá bom? Pois dele procede as saídas da vida. Salmo de número 140, verso 7. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Olha que versículo maravilhoso. Então, proteger a nossa mente. Tá bom? E agora nós vamos citar alguns versículos. Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tá bom? Então aqui prevalece a ideia que nós falamos anteriormente, ó. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações, os vossos sentimentos, guardará a vossa mente, tá? Segundo aos Coríntios 11, verso 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Sentidos aqui é a ideia de mente, a vossa mente, para se apartar da simplicidade que há em Cristo. Filipenses 4, verso 8. Quanto mais, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, a nossa mente com o capacete da salvação, nós vamos pensar em tudo aquilo que agrada só a Deus. Tudo aquilo que, como diz o versículo, é honesto, justo, puro, amável, de boa fama e de virtude, tá bom? Colossenses 3, verso 2. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, tá? Então, a exortação bíblica é para que a nossa mente pense naquilo que agrada a Deus, tá? E o sétimo, né, o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A expressão aqui paulina, né, espada do Espírito, se refere à palavra de Deus, à Bíblia, pois as escrituras, né, sagradas, elas vieram do Espírito Santo, foram inspiradas pelo Espírito Santo. Nós sabemos disso, né? Nós que somos amantes de culto de ensino, escola bíblica dominical, sabemos que a espada cristã, a espada do cristão, né, é a palavra de Deus, tá bom? Satanás foi vencido pelo poder da palavra. O Senhor Jesus ele falou, né, nos textos a respeito da tentação, né? Está escrito, está escrito, está escrito. Ou seja, o Senhor Jesus ele citou passagens bíblicas. E o cristão também deve conhecer a palavra de Deus, tá bom? E nós, irmãos, talvez alguns vão lembrar, nós já falamos a respeito da importância da Bíblia e do seu estudo, tá bom? Mas só para frisar aqui rapidamente, a Bíblia ela é a revelação de Deus à humanidade. E a Bíblia também é a revelação do plano de salvação do Senhor Deus para a humanidade. Por isso que eu e você devemos conhecer, então, a palavra de Deus com profundidade, para conhecer esse plano de Deus. E também, né, nos adequarmos a ele. Adequarmos aqui é o seguinte, ó, é você seguir as orientações que Deus tem dentro desse plano, tá bom? Dentro desse livro maravilhoso. A Bíblia, irmãos, ela ilumina o nosso caminho. Por isso nós devemos estudar a palavra de Deus. Além de iluminar, a Bíblia é nosso alimento espiritual. Ela alimenta o nosso espírito, tá bem? Mantém o nosso espírito no controle e na direção do Espírito Santo.
A Bíblia, ela é um instrumento do Espírito Santo. Ela é um instrumento que o Espírito Santo vai usar para promover o Evangelho, promover a salvação, mudar a vida das pessoas. Então, por exemplo, você encontra com uma pessoa que está com uma dificuldade. Você não vai citar o que você viu no JN, você não vai citar o que você viu na Tititi, você não vai citar o que você falou na Veja, porque nada disso vai mudar a vida daquela pessoa. O que vai mudar a vida daquela pessoa é você falar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra no íntimo do coração e ela resolve problemas lá no coração que ninguém resolve. Ela penetra no íntimo da pessoa e resolve coisas que a medicina não pode resolver, tá bom? Então a palavra de Deus ela é o instrumento do Espírito Santo para promover o reino de Deus, para promover o evangelho, para levar as pessoas até a salvação. Por isso que eu e você nós devemos conhecer a palavra de Deus, tá bom? E Apocalipse capítulo 12, versículo número 11, a Bíblia diz, né? Nesse capítulo, que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, tá bom? E junto com o sangue do Cordeiro, a palavra do seu testemunho, tá? Então nós temos que ser amantes da palavra de Deus, praticantes da palavra de Deus e aplicadores da palavra de Deus também, tá bom? E no versículo de número 18, né, no texto de Efésios capítulo de número 6, Paulo diz assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós devemos orar, vigiar, perseverar e suplicar. 4 itens aqui nesse versículo de número 18 que deve estar também nas nossas vidas. Com relação a orar, irmãos, a gente não precisava enfatizar a necessidade de oração, né? Nós devemos orar. A Bíblia nos manda orar pela paz em Jerusalém, tá bom? Mateus 5, verso 44, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, né? Mateus 26, 41, orai e vigiais para que não entreis em tentação, tá bom? Lucas 6, 28, bendizeis os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 25, orai por nós. Irmãos, orai por nós. Tiago 5, verso 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então a Bíblia nos manda orar. Ao mesmo tempo, a Bíblia manda vigiar, tá bom? Principalmente porque a vinda do Senhor já está aí, irmãos. Nós estamos vendo aqui recentemente agora, né? Na mídia, tá os gafanhotos aí, todo mundo tá falando que é o final dos tempos. Eu e você, como cristão, sabemos que o final dos tempos tá faz tempo já. Faz tempo que nós estudamos na palavra de Deus que os sinais dos tempos tá aí, tá bom? Que os sinais estão aí, tá bom? E todos esses eventos que nós estamos acompanhando recentemente, seja a pandemia, né? A ciência não dá resposta com relação ao vírus lá da Covid-19, está em estudo, agora gafanhoto e muitas outras coisas vão surgir, são tudo sinais que a vinda do Senhor Jesus já está aí. E eu e você precisamos, então, vigiar. E é isso que a Bíblia diz, tá bom? Em diversos versículos, é para mim, para você vigiar. Mateus 24, 42, vigiai porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Versículo de número 3, capítulo 25, vigiai porque não sabeis o dia, nem a hora em que há de vir o Filho do Homem, tá bom? Marcos 13, 33, orai e vigiai porque não sabeis quando chegará o tempo, tá bom? Então aí nós devemos vigiar, tá bom? Vigiar e vigiar. Tem os demais versículos também que você pode acompanhar, mas a ideia é que eu e você mantenha vigilância, perseverar, irmãos. 1 Samuel 12, 25. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis. Então, a orientação bíblica aqui nesse versículo é que eu e você perseverem em fazer a vontade de Deus, perseverem na vontade de Deus, naquilo que Deus quer. Porque se eu e você perseverar naquilo que Deus não quer, eu e você nós vamos perecer. Assim como foi falado por Samuel a Israel lá no passado, tá bom? 1 Crônicas, verso 28, verso 7. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos. Então, aquele que persevera adquire as promessas de Deus, tá bom? Quero aplicar aqui dessa forma. Mateus capítulo 10, verso 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Colossenses 4, verso 2. Perseverar em oração, velando nela
com ações de graça. Perseverar em gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele é. Suplicar, né? O último aí, suplicar. Malaquias 1, verso 8 diz assim, ó, suplica, agora, pois, suplicai o favor de Deus. E ele diz no final da primeira parte do versículo, e ele terá piedade de nós. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, deve ser um momento de intensa oração, tá bom? Súplica não é uma oração, ai, Deus abençoa. Não, súplica é uma insistência com Deus, né? É suplicar mesmo, é insistir na presença de Deus. Está aqui o significado da palavra suplicar, ó, no final do slide. Diz assim, ó, suplicar é pedir de maneira humilde, intensa, implorar, rogar, né, humildemente na presença de Deus. Em hebraico significa implorar o favor, né, apresentante, implorante, importuno, uma suplicação aí, né, diante da presença de Deus. 1 Reis 9, verso 3, o Senhor disse, ouvi a tua oração e a tua súplica. Então Deus ouve súplica. E lá em Daniel capítulo 6, verso 11, a Bíblia diz o seguinte, ó, que os homens eles foram ver Daniel e quando eles chegaram lá, eles acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Então Daniel, além de ser um homem de oração, ele era um homem que suplicava. E nós precisamos fazer exatamente isso nesse momento que nós estamos vivendo. Tanto as pessoas que estão morrendo aí devido, né, à Covid-19, devido a essa pandemia, você já parou para pensar quantas dessas pessoas muitas das vezes não morreram com o Senhor Jesus? Não dormiram em Cristo? Para onde que elas foram? Entendeu? Então, nesse momento, nós suplicarmos da igreja orar intensamente pelas pessoas, pelas vidas, pelas almas, tá bom? Êxodo capítulo de número 18, versículo de número 16, 26, vai nos trazer a ideia de todo momento, todo o tá bom? Então, nesses 3 versículos aqui que eu estou citando, diz o seguinte, ó. Eles julgaram o povo em todo o tempo. Então, eles trabalhavam em todo o tempo. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Efésios 6, verso 18. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica. Então, aqui a ideia é o seguinte, ó, no final do versículo 18, né? Paulo diz assim, ó, orando em todo o tempo, tá? Então, em todo o tempo, eu e você, nós devemos exercer o nosso chamado e sermos submissos em todo o tempo. Em todo o tempo, devemos manter a nossa veste santa aos olhos de Deus. Em todo o tempo, nós devemos manter uma vida de oração, de súplica e de vigilância, de intercessão. Não tem tempo para escolher. Eu e você, nós devemos fazer isso em todo o tempo, tá bom? Todo o tempo, eu e você, nós devemos fazer isso. Como bom soldado de Cristo, nós vamos estar munidos aí com as armas que Deus nos dispõe, né? Individualmente falando, cada cristão vai estar preparado para as batalhas, né? Para travar as batalhas contra o inimigo, seja, né, em casa, no lar, no trabalho, onde quer que for, eu e você, nós vamos estar aí sempre preparados, tá? E agora você imagina se todos os cristãos estivessem preparados, como que não seria esse exército de Deus, né? Cada cristão munido da sua arma, cada cristão fortalecido na fé, edificado na fé na presença do Senhor, cada cristão mantendo a sua comunhão com Deus, mantendo sua vida de oração com Deus, mantendo a sua vida aí nas Escrituras, né? Com base no Senhor Jesus, firmados na presença de Deus. Irmãos, como que não seria essa... Seria glorioso, maravilhoso. E é isso que Deus espera de mim e de você. Que eu e você, nós possamos estar aí no centro da vontade de Deus. Sempre, hoje e sempre. Como bons soldados do Senhor Jesus. Tá bom? Por isso nós terminamos aí falando então que é para portar, né? A armadura de Deus. E não é só portar a armadura de Deus, mas toda a armadura de Deus. Tá bom? Então, eu e você, nós precisamos aí portar 100%. Esse foi o texto áureo que nós vimos na lição de número 9, daquele primeiro trimestre de 2019, tá bom? Resumindo, na lição de hoje, as armas indispensáveis de defesa são, né, cingir os vossos lombos com a verdade, isso faz uma referência à verdade da doutrina do Senhor Jesus, a integridade do cristão. Segundo, vestida a couraça da justiça, se refere à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Terceiro, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, refere-se à firmeza que o evangelho proporciona ao cristão e à prontidão do cristão em testemunhar ao Senhor Jesus. Quarto, tomando sobretudo o escudo da fé, refere-se a uma fé inabalável em Deus.
tá? Que detém, né, a eficácia das calúnias, das dúvidas, das rebeliões disparadas pelo diabo. Quinto, o capacete da salvação refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia, tá bom? E sexto, né, a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É a única arma que serve tanto para defesa quanto para ataque. Por isso que eu e você nós temos que conhecer a palavra de Deus, tá bom? Ela deve ser usada, portanto, para resistir às ciladas do diabo, quanto também para as derrubadas e fortalezas que Satanás muitas das vezes levanta contra as nossas vidas, tá bom? E conclusão, amados, chegamos ao fim, passamos alguns minutos, tá? Mas foi um trimestre maravilhoso e nós vamos concluir esse trimestre, né? Essa aula de hoje, principalmente, falando que a vitória da Igreja de Cristo contra as hostes do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Então, eu e você não devemos ficar com medo do mal, com medo do diabo, com medo dos demônios. Não. Eu e você, nós temos um general, que é o Senhor Jesus. E ele está acima de tudo e de todos, tá bom? E a palavra de Deus convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestidos com a armadura de Deus, tá bom? Então essa é a vontade de Deus para mim e para você, que eu e você seja bom soldado do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Como nós mencionamos nos vídeos anteriores, nós não esperávamos, né, que todas as 13 lições fossem dessa forma, mas aprove, Deus permitiu, e nós estamos aqui usando esse meio de comunicação, internet, YouTube, vídeos, para compartilhar os slides da Escola Bíblica Dominical, o conteúdo da revista, né, com os irmãos. Espero que os irmãos tenham gostado, nos perdoe qualquer erro, falha, né? Nós estamos sujeitos a errar, a falhar, mas que Deus tenha falado ao seu coração através dessas 13 lições. Para mim foi uma oportunidade maravilhosa, sou grato a Deus por essa oportunidade, tá bom? E eu espero aí que nós possamos continuar firmados na presença do Senhor Jesus, tá bom? O novo trimestre se começa, né, semana que vem, domingo que vem nós estamos iniciando um novo trimestre, tá bom? Eu já vou mostrar aqui para os irmãos o tema desse novo trimestre, tá? Vai ser os princípios divinos em tempos de crise, né? A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias, tá? Então, olhando aqui pelas lições por cima, nós vamos estudar no próximo trimestre, né, o livro de Neemias e o livro de Esdras, no contexto aí pós-exílio, tá bom? De Israel. Tá bom? Então nós vamos estudar aí o livro de Neemias e o livro de Esdras. E aqui é interessante, irmãos, essa edição da CPAD é uma edição especial, tá bom? Então a CPAD não lançou uma revista para o terceiro trimestre, ela pediu para que as igrejas optassem aquilo que as igrejas gostaria de fazer com relação ao terceiro trimestre, porque tem muitas igrejas que não estão tendo escola bíblica dominical, tá? Então a CPAD pegou uma lição lá de 93 e ela está reeditando essa lição e disponibilizando para que a igreja possa utilizá-la, tá bom? Então, para os irmãos mais antigos aí de escola bíblica dominical, não sei se vocês vão lembrar, mas é uma lição lá do ano de 93, tá bom? Que Deus em Cristo, irmãos, vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, cada aluno, cada professor da escola bíblica dominical, superintendência, que todos vocês sejam abençoados em nome do Senhor Jesus, tá bom? Assistam às aulas, que Deus fale ao seu coração. E se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma coisa a questionar, a nos perguntar, pode mandar no grupo da igreja, pode nos mandar também no nosso WhatsApp particular, que nós estaremos aí ajudando e falando também com os irmãos, tá bom? Vamos orar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, ó Pai. Quero ser grato a Ti por mais esta oportunidade, essa dádiva que o Senhor tem nos concedido, de estarmos aqui, ó Pai, mais uma vez, mais esse domingo, meditando na Tua palavra, que é a verdade. Meu Deus, eu rogo ao Senhor que o Teu Espírito Santo continue trabalhando em cada vida, em cada coração, e que cada um dos Teus filhos, ó Pai, tome posse de toda a armadura do Senhor. Sejam fortalecidos na fé na Tua presença, que eles permaneçam no centro do Teu querido, da Tua vontade, que eles sejam firmados no Senhor, que eles perseverem na Tua presença, que eles estejam orando, ó Pai, mesmo diante dessa pandemia, mantenham
mantenha uma comunhão contigo, ó Pai, falando contigo constantemente, te adorando, te servindo e permanecendo sendo instrumentos na tua presença. Pai, use cada um dos teus filhos, ó Deus, que a tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas, que o teu querer impere sempre em nossos corações. Papai, é o que eu te peço. E em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, amados. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. E se assim for a vontade de Deus, até domingo que vem. Amém.